nomenclatura no arquivo, mas vamos lá. Então, beleza, pessoal. Então, nós tínhamos lá, né, eu passei para vocês como esse exemplo aqui de arquivo, que nós tínhamos ali requisição, local de coleta, local de entrega e quantidade. São aqueles dados que definem para nós, né, uma requisição. Se nós pegamos veículos, temos lá, dado do veículo, né, qual que é o número do veículo, a origem, o destino e a capacidade. Vamos voltar no nosso código e vamos entender ali novamente essas classes que nós tínhamos colocado de requisição, veículo e os arcos. Então, veja aqui bem o seguinte, se nós pegamos requisição, igual nós vimos ali anteriormente, nós tínhamos local de coleta, o local de entrega e quantidade. Se pegamos o veículo, né, o local de origem, o local de destino, a capacidade. E aqui nessa classe arco, nós tínhamos o início, o fim e qual que é o custo. Veja aqui o seguinte, como que nós vamos relacionar essas distâncias que nós temos aqui, né? Então, se nós temos aqui um arco que tem um início e um fim e um custo, ele tem esse ponto de início, tem o ponto de fim e nós queremos colocar qual que é o custo dele. Uma maneira que nós poderíamos pensar para isso é que cada um desses pontos aí de início e fim tem lá uma coordenada x e uma coordenada y, e dado dois pontos, né, o ponto de início e o ponto de fim, nós temos esses dois pares de coordenadas e poderíamos fazer primeiro, assim, a maneira mais simples, esse custo aí como sendo essa distância entre esses pontos. Então, eu vou definir aqui mais uma classe, que eu vou chamar de local, onde esse local, nós vamos ter aqui associado a ele uma variável que eu vou colocar aqui do tipo double, que é a coordenada x, e uma outra variável do tipo double, que é a coordenada y. E para conseguir deixar até de uma maneira um pouquinho mais fácil, vamos fazer sempre seguindo aí uma numeração de vetor. Então, vou pegar aqui e definir lá em cima, vocês, na mesma ideia aqui dentro do problema de coleta e entrega, da mesma maneira que nós tínhamos aqui um vetor de requisição, um vetor de veículo, um vetor de arco, eu vou colocar que nós temos aqui os nossos locais, tá, como sendo um vetor do tipo local. Isso daqui é ali esse nosso objeto que vai ter aqui o nome de locais. Se nós temos quais são as coordenadas dos locais e cada um dos arcos nós sabemos qual que é o início e qual que é o fim, nós podemos calcular essa distância entre os pontos, né, que nós vamos colocar como sendo o custo ali do arco. Então vamos fazer primeiro uma geração de aleatório para esses valores aqui das coordenadas. Para gerar aleatório, a gente vai precisar definir aqui um objeto lá do tipo random. Então, vou colocar aqui random aleatório, vou chamar aqui de aleatório. Com base nisso que nós vamos gerar aí os nossos valores aleatórios. Bom, vou colocar aqui então um novo método que vai ser, vou chamar aqui de nome, gerar, o plug que eu vou colocar aqui como void, gerar locais. Vamos colocar dessa forma aqui esse nosso. Bom, se nós queremos gerar locais, nós precisamos saber quantos locais que nós queremos gerar. Se nós pegamos ali naquele exemplo das requisições, a gente conseguiria identificar, por exemplo, o número de locais. Se eu voltar aqui com vocês nas requisições, ó, eu tenho o local 0, local 1, local 2 e local 3, né? São os locais que aparecem aqui. Então, são 4 locais. Agora eu quero fazer um negócio um pouco diferente. No lugar de ler um arquivo que tem as requisições, eu quero gerar requisições de maneira aleatória. Então, primeira coisa, vamos definir aqui justamente essa geração aqui dos locais.
o que nós vamos precisar para isso? Vou colocar aqui, então, vou definir uma variável, da mesma forma que nós tínhamos lá, né, número de requisições, número de veículos, até tem aqui, ó, número de nós. O número de nós é a mesma coisa que o número dos nossos locais. Então, a gente pode pegar e dizer aqui o seguinte, que locais será no local, e daí vamos colocar aqui o tamanho, número de nós. E podemos fazer o seguinte, para cada um deles, lá de int i igual a 0, enquanto i for menor do que número de nós, vamos ter que dizer que locais na posição i é igual a no local, e daí vamos dizer então o seguinte, que locais na posição i ponto x, a gente vai gerar lá um valor aleatório. Então, com esse aleatório, se nós colocarmos, né, com o next aqui, vou pensar que vamos desenhar ali num plano que é de tamanho 500 por 500. Então, para deixar um pouquinho de margem, vou deixar esses valores aqui entre 10 e 490. Então, colocando 491 para poder gerar lá o valor 490, e isso aqui não vai gerar o 491. E fazer a mesma coisa aqui, colocando aqui locais na posição i, ponto y, igual a aleatório, ponto next, 10 até o 491. Então, desta forma, nós conseguimos gerar os nossos locais. Se nós temos os nossos locais gerados, nós podemos calcular a distância entre esses locais e considerar que o custo do arco é essa distância aí entre os locais. Então, isso daqui é uma forma que nós podemos trabalhar. Bom, vou fazer agora aqui, então, gerar os nossos arcos. Então, vou criar aqui um public void, gerar arcos, seguindo aqui na nossa mesma ideia. E o que vai acontecer no gerar arcos? Arcos, se nós observarmos aqui, ele está lá como sendo um vetor. A maneira que eu vou fazer aqui, pessoal, é como se existissem arcos entre todos os locais, tá? Se nós quiséssemos ir de qualquer ponto para qualquer ponto, existisse esse arco. Isso que eu vou considerar aqui nesse momento. Naturalmente, esse conjunto aqui de arcos poderia ser uma parte de todos os arcos possíveis aí nesse nosso grafo. Mas aqui, só para ficar um pouco mais simples essa nossa implementação inicial, eu vou fazer que existe assim, como ir de todo mundo para todo mundo. Depois nós podemos até trabalhar aqui um pouquinho em algumas alterações aqui nessa parte do arco, tá? Posso fazer isso até logo em seguida aqui nessas nossas adaptações. E aqui eu vou fazer o seguinte, então, galera. Vou colocar lá que esses arcos, uma vez que tem de todo mundo para todo mundo, nós vamos ter que o tamanho dele, e ele sendo ali um vetor, ele vai ter número de nós por número de nós, esse vetor, né? Então, ele é ali pensando no grafo completo lá que nós estamos trabalhando. Eu daí vou dizer aqui, então, o seguinte, for int i igual a 0, enquanto i for menor que número de nós, i mais. Tem que fazer isso para cada combinação, né, i e j, então também enquanto j for igual a 0, j igual a 0, enquanto j for menor que número de nós, j mais. E aqui eu não sei o que dizer o seguinte, que o arcos, em alguma posição, tá? Se nós pegarmos aqui, ó, o arcos, vou colocar aqui em alguma posição, que eu já vou dizer qual que é, a gente vai ter que fazer o seguinte, o arcos, ele tem o custo, tem o início e tem o fim. Então, nessa posição que a gente tem que definir ainda, o início dele vai ser o ponto I. Mesma coisa nessa mesma posição, a gente vai ter que o campo fim
é igual ao J. E nós vamos precisar que o Arcos, na mesma posição, vamos ter que calcular lá o custo, que pode ser essa distância euclidiana entre os pontos. Vamos pensar primeiro qual que seria esse valor aqui para ser colocado, né? Qual que é essa posição do Arcos. Se nós pegamos a primeira combinação nossa, o I0 e o J0, é o Arcos na posição 0. Depois, com o I sendo 0 e J1, é o Arcos na posição 1. Com o I sendo 0 e J sendo 2, é o nosso Arcos na posição 2. Quando nós chegamos com o J valendo o número de nós menos 1, que é o último valor de J, aqui vai ser o Arcos na posição número de nós menos 1. Beleza. Agora, quando nós passamos para o próximo valor de I, com o I valendo 1, isso vai ser na posição seguinte àquela que nós terminamos ali anteriormente. Ou seja, vai ser na posição número de nós. Depois, com o I valendo 1 e o J valendo 1, posição número de nós mais 1. Com o I valendo 2, com o I valendo 1 e o J valendo 2, a gente vai ter que seguir essas atualizações. Como que a gente pode fazer uma regra para isso? Eu vou colocar aqui uma ideia, daí a gente confere se dá certo isso ou se tem que fazer alguma adaptação. Então, eu vou colocar assim, ó, I vezes número de nós e J. O que aconteceria com essa regra daqui? Quando o I é 0 e o J é 0, essa conta aqui vai dar o 0. Quando o I é 0 e o J é 1, essa conta aqui vai dar o 1. Ou seja, sempre que o I é 0, dá o próprio J. Então, quando nós chegamos lá no último valor de J, para esse I igual a 0, a gente vai ter aqui que a posição é número de nós menos 1. Depois, a gente vai para o I igual a 1 e o J igual a 0. Quando a gente chega no I igual a 1, essa conta aqui dá número de nós. Mais os J, com o J sendo 0, isso daqui tudo é o próprio número de nós. Depois, com o I igual a 0 e o J igual a 1, isso daqui vai dar o número de nós mais 1. Então, nós estamos varrendo e preenchendo, né, como se nós líssemos, pensando numa ideia de matriz, primeira linha inteira da matriz e colocássemos nas primeiras n posições do vetor. Depois, a segunda linha da matriz e colocássemos nas próximas n posições do vetor. E assim por diante. É isso que nós estamos fazendo com essa lógica daqui. E isso daqui, pessoal, vai valer para cada uma dessas nossas posições aqui que nós precisamos colocar. Bom, no custo não dá para nós acessarmos direto. Nós vamos precisar calcular ali qual que é essa distância. A gente pode definir aqui, né, de maneira similar ao que já tínhamos feito lá no problema do transporte. Posso colocar aqui, chamar um delta x, em que o delta x, nós vamos pegar o quê? Locais na posição i, ponto x. Aqui nós vamos colocar double, né, também delta y, é igual a, aqui é locais na posição i menos x, menos locais na posição j, campo x, né? Então, isso daqui para fazer ali a diferença do x entre as coordenadas dos locais. Daí aqui vai ser a mesma coisa, só que nós vamos pensar como sendo o do valor de y, menos locais na posição j, e lá o nosso campo y. Com isso daqui, o nosso custo vai ser lá o mef.sqrt e delta x vezes delta x mais delta y vezes delta y.
Então, faltou fazer alguma coisa aqui. Custo, o que ele deu o erro? Não, é em double vetor. Ah, calma aí. Arcos, deixa eu ver o que eu declarei aqui errado. Ah, tá. Já sei. Lembrei aqui. Por que que nós temos, ó, para cada arco, nós temos aqui um vetor de custos? Porque esse vetor aqui, a gente vai ter um custo diferente para cada um dos caminhões. Né? Então, por isso que estava aqui dessa maneira, como cada um dos veículos tivesse um custo diferente. Depois eu volto com essa opção de nós termos um custo diferente para cada um dos veículos, mas só para fazer esse primeiro exemplo e nós conseguirmos enxergar algum resultado, eu vou simplificar isso aqui, tá bom, pessoal? Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar que o custo é simplesmente um double. O que nós estamos dizendo com isso? É que o custo para todos os veículos é exatamente o mesmo. Nós estamos trabalhando com uma frota homogênea, não tem diferença ir do arco I para o arco J com o veículo 1, ou com o veículo 2, ou com o veículo 3. Depois nós vamos pegar e voltamos aqui com essa ideia de colocarmos aqui um custo para cada um dos veículos. Tudo bem com isso? Entendido essa parte? Beleza, pessoal? Entendido, professor. Entendido? Então tá. Ah, só que, putz, tudo tem o seu preço, né? Aí quando eu fiz isso, agora aqui esse custo na posição K não existe mais, né? Quando era lá na função objetivo. Então isso aqui é o custo independente de qual que é o tipo do veículo. Até vou fazer assim, ó, vou deixar essa linha, vou deixar ela comentada, tá? Vou pegar aqui e deixo essa aqui comentada. Vou deixar essa daqui assim. Tá? É o único lugar que aparecia o nosso custo do arco, era lá na função objetivo. E daí agora ele não vai depender mais aqui de qual que é o nosso veículo para isso. Então, vejam o seguinte, ó. Já conseguimos gerar os nossos locais, conseguimos gerar os nossos arcos. Para nós fazermos isso daqui tudo, então vai precisar antes definir que arcos em I vezes número de nós mais J é igual a no arco, tá? A gente vai poder ter ali, né? Como o arco ali é uma classe, nós vamos ter que dizer que a posição aqui em arcos é lá uma nova instância daquela classe arco. Beleza, então conseguimos aqui, ó, aparentemente gerar locais e gerar arcos. Se nós temos já isso daqui, nós podemos pensar para gerar as nossas requisições também. Então, vou colocar aqui com a nossa mesma ideia, ó, vou colocar public void gerar requisições. Requisições, nós vamos precisar definir lá, então, que nossas requisições é igual a new requisição como tamanho, número de requisições. Eis que nós temos isso, vamos colocar for int r igual a zero, enquanto r for menor do que o número de requisições, r++, e aqui dentro vamos criar cada uma delas. Então, primeira coisa é colocar que requisições na posição r é igual a new requisição. E agora nós podemos observar o seguinte, cada requisição na posição R, ela tem os seguintes campos: local de coleta, local de entrega e quantidade. Então, o que nós vamos fazer aqui? Gerar valores aleatórios para coleta, para o local de coleta e para o local de entrega. Só que observem assim, se nós pegarmos nosso
locais de coleta, nossos locais de entrega, não faria sentido ter uma requisição que o local de coleta é o mesmo local de entrega, né? Nós não poderíamos gerar dessa forma. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui para contornar isso? Vou dizer assim, ó, que requisições R ponto local coleta vai ser igual a aleatório ponto next, e aqui vamos colocar entre o 0 e o número de nós, né? Então, isso aqui vai gerar ali o valor entre 0 e o número de nós menos 1, que são os locais que nós temos. Se colocasse direto, simplesmente assim, requisições, ponto local entrega, também é um aleatório, o que nós teríamos é o risco de ter o local de coleta exatamente igual ao local de entrega. A maneira de nós contornarmos isso é nós colocarmos o seguinte aqui, ó. Posso deixar daquela maneira e depois eu tento corrigir. E colocar aqui que enquanto requisições na posição R, ponto local coleta for igual a requisições na posição R, ponto local entrega, enquanto isso daqui acontecer, nós vamos querer gerar lá um novo valor para o local entrega. Então, se aqui gerou lá que o local coleta é 2 e o local entrega é 5, esse teste aqui, a resposta vai ser falsa, desse teste lógico, nem entra aqui, e já sai lá com o local de coleta 2 e o local de entrega 5. Agora, se gerou 2 e 2, aqui vai dar igual, vai dar verdadeiro, né, a resposta para esse teste, vai gerar aqui um novo local de entrega. Se gerou 2 de novo, vai voltar aqui no teste lógico do while, resposta é verdadeiro, gera um novo local de entrega. Ah, agora saiu o 6. Bom, quando voltou no teste lógico, a resposta aqui é falso, sai aqui desse while. Então, dessa maneira, nós garantimos que o local de entrega será diferente do local de coleta. Teria outras maneiras para fazer essa criação do aleatório, essa daí é uma maneira bem simples aí para implementarmos. E vamos ter aqui também das requisições, na posição R, nós vamos ter a quantidade. E a quantidade eu vou colocar aqui que é um aleatório entre, deixar assim, entre 3 e 11. Tá? Então vai gerar aleatório.next, não é só aleatório, só next. Aleatório.next, então as nossas quantidades serão ali valores, né, entre 3 e o 10. O 11 nunca é gerado. Assim temos as nossas requisições. Então, ó, já geramos os nossos locais, os nossos arcos e as nossas requisições. O que falta aí ainda nós gerarmos para podermos construirmos o modelo? Falta uma coisa, eu vou deixar aqui, ver o que nós não temos ainda. De todas essas partes aí que nós definimos, né, o que falta a gente definir ainda? Tem coisas que nós precisamos ainda complementar. Né? Uma delas aqui é a parte do veículos. Então, já geramos as requisições, os locais e os arcos, mas não geramos aqui os veículos ainda. Então, vamos lá gerar os veículos. Vir aqui, depois da própria das requisições, vou colocar lá um public void gerar veículos. Bom, mesma ideia. Colocar lá aqui, vamos ter um vetor do tipo veículo, que é errado aqui, já está declarado, né? Então, veículos é igual a null veículo, e o número de posições é número de veículos. Vamos fazer aqui que de int v igual a 0, enquanto v for menor que número de veículos, v++,
vamos dizer que veículos na posição V é igual a null veículo. Beleza, uma vez que nós temos isso, os campos lá que nós temos que preencher para veículos na posição V são capacidade, local destino, local origem, né? Esses nossos campos. Então, capacidade, vamos fazer o seguinte, que com todos eles tem lá uma capacidade de 20, eu vou colocar menor, colocar 15, tá? Todos eles têm capacidade de 15. Uma vez que nós estamos considerando que os custos são os mesmos, né, para todos os veículos, é justo dizermos que todos têm a mesma capacidade. Aí vamos fazer a mesma ideia que nós fizemos para o local de coleta e entrega, aqui para os locais do veículo, ó, veículos na posição V, que se refere a local origem. Você vai pegar aqui e gerar lá um aleatório ponto .next entre 0 e número de nós. Vamos fazer a mesma coisa para o local de destino. E daí, enquanto os dois forem iguais, né, mesma ideia lá anterior, enquanto veículos na posição V, ponto, local, origem, for igual a veículos na posição V, ponto, local, destino, enquanto isso daqui acontecer, nós vamos lá gerar um novo local de destino para o veículo. Então, com isso daqui, nós temos a nossa geração dos veículos, né? Qual que é a capacidade, que sempre 15 para cada um deles, qual que é o local de origem, qual que é o local de destino desse veículo. Voltando aqui, então, ó, número de requisições, número de veículos, número de nós, número de arco, a gente vai colocar os valores para isso ainda, mas requisições, veículos, local, né, requisições, veículos, locais, arcos, nós já definimos. Transbordos, nós não definimos ainda quais são lá, né, se cada um dos nossos pontos é transbordo ou não. E adjacências, nós também não definimos ainda se cada um deles, né, quais são as adjacências que existem. Lembra que aqui esse transbordo, nós tínhamos lá como true, se ele pode ser utilizado como ponto de transbordo. E falso, se ele não pode ser utilizado como ponto de transbordo. Isso daqui é referente aos locais. Então, o que nós podemos fazer? Pegar lá quando nós geramos os locais, poderia dizer o seguinte aqui, que transbordos na posição I é igual a true. Ou seja, nós estamos dizendo que todo local pode ser utilizado como um ponto de transbordo. E daí vamos só definir aqui, né, o tamanho desse vetor transbordos, que é null, bool, número de nós. Então, estamos dizendo lá que todos os pontos podem ser utilizados como ponto de transbordo. Lembrando que podem ser utilizados, não é obrigado a utilizar cada um dos pontos lá como ponto de transbordo. Depois disso, nós temos ainda esse adjacências. Lembrando aqui, né, o que o adjacências fazia, onde que ele aparecia lá no nosso código. Nós tínhamos lá que analisava se da origem, se do ponto, né, aqui, origem atual para o ponto J, existia ligação, porque ele só ia adicionar caso existisse. Então, nessa parte daqui, né, adjacência vai aparecendo aí em diversos os nossos termos, como nós estamos colocando a matriz lá completa, o adjacências, ele é true para todos os nossos I e J's, porque nós temos os arcos de qualquer I para qualquer J. Então, isso aqui, quando nós definimos os nossos arcos, poderia aqui também já colocar que adjacências será uma nova matriz de booleanos, número de linhas, número de nós, número de colunas, número de nós. E daí aqui, em todos esses casos, que teria, até colocar aqui antes,
teria ainda o seguinte, que adjacências na IJ é igual a true. Bom, já fizemos aqui acho que quase tudo, ó. Vamos ver se faltou alguma coisa ainda. E depois aqui a parte do nosso modelo. Estamos aqui, tudo isso, com essa classe PDP. Vou fazer agora aqui uma coisa um pouquinho diferente com vocês. Uma parte que eu ainda não passei, ao menos não lembro se eu passei isso, que é de método construtor. Na maneira como nós vamos definir lá, né? Então, se eu pegasse aqui nesse formulário, tem ó, o botão PDP, deixa eu vir para o código, por que ele não veio? Vou colocar aqui um outro botão, só para eu entender o que está acontecendo. Por algum motivo não está abrindo o código ali. Erros misteriosos, pessoal. Bom, deixa eu salvar isso daqui, fechar e abrir de novo, então. Vamos fazer esse processo aqui, vou já pegar aqui o Pickup and Delivery Problem. Não consegui entender qual foi o tipo de erro que aconteceu ali. Agora sim, né? Essa tela que deveria aparecer e não tinha aparecido lá antes. Só, então, nós declarávamos, né, esse nosso objeto aqui, que a gente chama de meu PDP, como sendo do tipo PDP. Vou fazer agora um negócio um pouquinho diferente aqui, ó. Lá na classe PDP, eu vou criar um novo método que eu vou chamar direto o seguinte. Vou colocar public PDP. Só um método que eu coloquei, não coloquei ali nem um void, nem um tipo de retorno, simplesmente com o nome da classe. E aqui eu vou colocar um valor, tipo assim, colocar que recebe um valor n. Simplesmente dessa forma, eu vou colocar aqui só para fazer com que pare, aqui a gente consiga andar, vou colocar aqui o int a igual a 2, e uma linha a igual a mais 3, tá? Só para a gente conseguir parar aqui o nosso código e depois entender o que está acontecendo. Então, ó, criei aqui um método que tem o mesmo nome da classe, né? Classe PDP, método aqui chamado PDP, sem colocar ali instrução de void ou qualquer outro tipo de retorno. Lá onde nós chamamos, agora deu aqui um erro. E aparece, ó, não há nenhum argumento fornecido que corresponde ao parâmetro formal necessário n. Então, aquele n que nós colocamos ali que precisa ser passado, a gente vai colocar aqui algum valor. Vou colocar aqui, por exemplo, 7. Agora tem ali esse valor passado. Vou parar aqui e executar linha a linha esse nosso programa. Executei aqui, apertei o botão e vou entrar ali. Olha lá, ele foi direto aqui nesse método. E aqui nesse método, ele vai executar o que nós colocarmos aqui de comando para ser executado. Então, eu coloquei aqui coisas bem nada a ver, né? O A igual a 2, A igual a mais 3, mas poderia fazer uma coisa um pouco diferente. Poderia colocar ainda assim, por exemplo, que número de nós é igual a N. Nós pegamos esse valor N aqui que foi passado e vamos colocar aqui no número de nós. Deixa eu só voltar para que essa linha aqui também seja executada. Número de nós igual a N. Se nós pegarmos agora, depois disso, e viermos aqui no meu PDP,
nós vamos ter ali o número de nós valendo 7. Isso que nós fizemos aqui, pessoal, é o chamado método construtor. É aquele método que, quando nós instanciamos um objeto da classe, ele será executado. Então, nós podemos pegar e esses valores todos aqui de número de requisições, número de veículos, número de nós, número de arcos, nós podemos passar direto aqui. Então, poderia colocar ali, ó, n, poderia colocar aqui um int, tá? Int r, int v, fazer aqui dessa forma. E de maneira que colocássemos assim, ó, número de nós vai ser o n, que recebe, número de veículos vai ser o v, número de requisições será o r. Se nós fizermos isso daqui e voltarmos lá na nossa execução, então, vai dar o erro aqui, obviamente, agora, porque além de passar o 7, nós temos que passar, né, quantos são os veículos e requisições. Então, vou colocar aqui que nós temos quatro locais, vamos supor que são 7 requisições e 3 veículos. Vou deixar aqui dessa maneira, nesse nosso exemplo. E vou já parar aqui na linha seguinte a isso. Quando nós fazemos isso, depois ali que passamos, tem lá número de nós 4, número de requisições 7, número de veículos 3. Outra coisa que nós poderíamos passar aqui seria a semente. Lembra lá que quando a gente utiliza aquele objeto do tipo random, né, diz aqui o aleatório, nós precisamos ter uma semente dele. Então, poderia ter aqui, né, um int s, esses nomes aqui tão horríveis, né, seria até melhor de colocar um nome que ajudasse mais, então poderia até colocar assim, ó, poderia colocar número nós, colocar aqui número requisições, colocar aqui número veículos, e aqui colocar semente. Poderia até fazer dessa forma. Daí vai ter lá que número de veículos vai ser o número veículos que nós estamos, que é número nós, né, não veículos, número nós, aqui o número veículos, aqui o número requisições. Vou deixar aqui um pouquinho melhor disso. E daí pode dizer o seguinte, que o aleatório é igual a null random com aquela semente que nós passamos. Quando nós fazemos isso daqui, então, nós temos já o número de nós definido, número de veículos, número de requisições e esse gerador de aleatório. Se nós pegarmos aqui para gerarmos os locais, nós temos tudo o que nós precisamos. Só precisamos aqui saber qual que é o número de nós para gerarmos esses locais. Então, poderia até já vir aqui direto e colocar gerar locais. Uma vez que nós geramos os locais, nós conseguimos gerar aqui os arcos também. Além disso, conseguimos gerar as requisições e também gerar os veículos. Então, vou colocar aqui para fazer tudo isso daqui logo na nossa sequência, que nós vamos gerar os locais, vamos gerar os arcos, vamos gerar as requisições, vamos gerar os nossos veículos. Então, se tudo isso daí tiver certo, com esse método construtor aqui, nós vamos fazer tudo isso daqui de uma vez só. Então, voltando lá no nosso formulário, então vou colocar aqui um outro parâmetro que é a semente. Vou colocar aqui a nossa semente como sendo 1. Bom, vamos executar e ver se vai dar erro isso daqui ou se vai funcionar aí já de primeira, né? Primeira vez que eu estou executando alguma coisa desde que nós começamos a construir isso na aula passada. Ó, saiu aqui alguma coisa. Então, nós temos que o número de
Opa, o número de arcos vai ter algum problema aqui, ó, ele está zerado, a gente vai ver onde vai colocar e se isso aqui vai se refletir alguma coisa. Então, número de nós 4, requisições 7, veículos 3. Se nós pegarmos os nossos locais, estão lá, ó, o local 0, x 129, y 63, tem as coordenadas do local 1, do local 2 e do local 3. Cada um deles tem suas coordenadas. Se pegarmos aqui as requisições, tem ali, local de coleta 0, entrega 2, quantidade 3. Coleta 0, entrega 1, quantidade 10. Coleta 2, entrega 1, quantidade 7. Temos aqui para cada um deles. Transbordos todos podem ser. Veículos, temos lá o veículo 0, capacidade 15. Origem dele é o 2, destino é o 0. Aqui, capacidade 15, origem 3, destino 0. Aqui, capacidade 15, origem 2, destino 1. Se pegarmos os arcos, está aqui, custo 0, início 0, fim 0. Aqui, custo 334, do 0 ao 1. Do 0 ao 2, custo 250. Do 0 ao 3, custo 403. Do 1 ao 1, o custo 0, assim como esperado. Então, aparentemente, ali está ok. Embora o número de arcos não tenha aparecido aqui, nós provavelmente esquecemos de salvar esse valor lá, né, desse número de arcos, na nossa geração dos arcos. Então, se pegarmos aqui, né, onde nós temos lá número de tudo, a gente pode pegar já e colocar até o seguinte, que número de arcos, nesse exemplo que está gerando para todo mundo, é número de nós vezes número de nós. Aí ali vai sair também já esse número de arcos. Então, nós conseguimos fazer aí, né, essa criação do nosso exemplo. Uma outra coisa legal de comentar aqui, que poderia ter o seguinte, eu vou declarar aqui um outro método, também chamado PDP, em que esse daqui não tem qualquer linha de código dentro dele. Está simplesmente assim, ó, public PDP. Observe que não deu erro, tá? Eu tô aqui, marcou, os dois ali estão certinho. Se nós pegarmos lá na hora que nós vamos declarar, eu vou até voltar aqui, eu vou colocar, né, PDP, vou chamar assim, meu PDP2 igual a null PDP. Olha o que aparece aqui, 1 de 2. Isso significa que esse método ele tem duas assinaturas possíveis. Tem duas configurações ali de parâmetros que nós podemos passar. A primeira, não passamos qualquer argumento. E a segunda, nós passamos número de nós, número de requisições, número de veículos e a semente. Isso daqui é interessante porque vamos supor que no meu PDP2 nós queremos fazer uma leitura dos dados a partir de um arquivo. Nós conseguimos declarar aqui o PDP2 dessa forma. No próprio PDP, no meu PDP, nós queremos já gerar o aleatório. Então a gente consegue ter um método construtor que já vai fazer todo esse processo. Então, em vários dos métodos que já existem, aí a gente vê que tem essas múltiplas assinaturas. Essa é a ideia daqui. E como que sabe que vai poder ter, né? Isso. Porque a assinatura pode analisar como o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é diferente do que está escrito aqui. Então, para cada uma das assinaturas, ele vai conseguir automaticamente, pelo tipo do argumento que é passado, identificar qual método construtor deve ser chamado. Beleza essa parte aqui, pessoal, até o momento? Bruna, João, Exal, Michele, Flávio, Pedro, tudo Sim, tranquilo? professor, pode continuar. Uhum. Mesmo? Então, vamos agora tentar ver se sai algum resultado aí nesse nosso modelo, né? Então, vou pegar aqui e fazer o seguinte. Vamos colocar lá, a próxima coisa que nós precisamos no meu PDP. Uma vez que nós temos ali os dados, já todos, nós podemos
aqui no criar modelo. Lembrando que esse método, criar modelo, vai lá definir o ambiente, o modelo, as variáveis de decisão em função objetivo e todos os nossos conjuntos de restrições que programamos até agora. Então, né, foram aí já, quer ver, ó, tem 400 linhas de código, nem colocamos para testar isso daí ainda. Vamos testar de uma vez só. Provavelmente, né, pode acontecer algum tipo de erro. Se der algum erro, nós identificamos aí depois o que aconteceu. Então, eu vou colocar para executar isso daqui e lá o meu pdp.criar modelo. Ó. Foi feita uma tentativa de carregar um programa num formato incorreto. Só, isso daqui, a gente vê que é assim que carrega, né? Ambiente igual a NUG RB-Env. O problema disso é que nós temos que ir lá nas propriedades e no compilar desmarcar o preferir 32 bits. Então, uma vez feito isso, aquele problema ali ele não vai acontecer mais. Só, criou o modelo, tá? Foi ali sem erro, sucesso na criação. Agora, será que está na maneira como a gente gostaria o modelo? Pode fazer o seguinte, você pode vir aqui no meu pdp.modelo e daí tem aqui o write. Vamos colocar para escrever, né? Vou colocar aqui numa pasta, vou pegar nesse caminho todo que eu tenho aqui. Tá? Vou colocar para escrever esse nosso modelo. E torcer, né, colocar assim, né, modelo teste .lp. Vamos voltar aqui essa linha anterior. E beleza. Vou até parar aqui, né, o modelo já está criado e escrito. Vamos abrir aqui o modelo teste.lp. Vou abrir aqui no bloco de notas. E vamos ver se faz sentido, né, aí o que saiu. Aqui vai ficar legal, deixa eu só pegar o arquivo. Deixa eu ir no lugar onde eu tenho certeza que eu tenho. Se eu vier aqui no ppgold, eu vou ter aqui modelagem, PDP, eu acho que é esse artigo aqui. Exatamente. Legal. Só, agora a gente vai conseguir fazer algumas comparações. Eu vou colocar aqui lado a lado o modelo que apareceu ali com esse nosso arquivo. E vai entender se esses conjuntos de restrições, se eles foram aí construídos corretamente por nós. Então, lá na função objetivo, vai ter que aparecer esse somatório, né, do veículo e o somatório em arcos. Vamos pensar numa coisa. Nós temos aqui no nosso exemplo a quantidade de veículos que nós colocamos. Deixa eu voltar aqui tudo. Tá? Nós colocamos 4 locais, 7 requisições e 3 veículos. Tá? Então, 4 locais, 7 requisições e 3 veículos. Deixa eu até colocar aqui em cima isso. 4 locais, 7 requisições, 3 veículos. Então, o nosso veículo, né, a nossa variável ali com x e jk, tudo que se refere a veículo aparece aqui no último índice. Então, nós temos aqui coisas do veículo 0, do veículo 1 e do veículo 2. Então, apareceu aqui coisa para cada um dos veículos. Tem aqui do 0 ao 1, do 0 ao 2, do 0 ao 3, do 1 ao 0, do 1 ao 2, do 1 ao 3, do 2 ao 0, 2 ao 1, 2 ao... né? Todas as combinações. As únicas que não aparecem aqui são do 0 ao 0, 1 ao 1, 2 ao 2 e 3 ao 3, que a distância seria 0.
Então, a própria ali formulação, né, que tem dentro do Gurobi já corta isso para não ficar com coisas desnecessárias. Então, isso daqui realmente, ó, ele pegou e a gente vê que as distâncias depois elas são iguais para cada um dos veículos, porque nós estamos considerando esse, no lugar de ter aqui como se fosse um 6JK, está basicamente um 6J para nós, é um custo que não depende do veículo. Então, a função objetivo, pô, ela está aqui ok, saiu certinho. Próxima parte que nós vamos pegar aqui é o conjunto de restrições 1. Então, nós temos uma restrição aqui para cada um dos veículos. Olha lá, conjunto 1, temos 3 restrições, uma para cada um dos veículos. E vai ter o seguinte, que vai pegar o I, que é o local de origem do veículo. Então, lá, o veículo 0, o local de origem dele é o 2. E daí nós temos aqui, ó, que do 2 para o 0, mais do 2 para o 1, mais do 2 para o 2, mais do 2 para o 3, isso aqui é menor ou igual a 1. Ou seja, ele sai do ponto 2 para exatamente um ponto, para no máximo um ponto, né? E por que que ficou aqui o x220 aparecendo? Quando nós definimos a nossa matriz de adjacências, nós colocamos que tudo era adjacente, inclusive do ponto para ele mesmo. Então, vamos fazer uma primeira mudança. Vou fechar isso daqui. E lá na nossa criação dos arcos, tá? Quando a gente cria os arcos, deixa eu vir aqui lá nos nossos arcos. Aqui, poder fazer alguma alteração, tá? Eu vou pegar, ver se vai dar certo isso daqui. Se não der certo, eu mexo em outro lugar, tá? Pegar lá onde a gente cria os arcos. Nós podemos fazer que adjacências aqui é falso. Né? Daí não tem como ir dele para ele mesmo. Se nós pegarmos lá, quando nós criávamos as restrições, nós pegássemos lá na criação do conjunto 1 de restrições, criar conjunto 01, nós tínhamos essa análise aqui. Se existia, né, se era adjacente ou não. Então, quando nós tivermos o origem atual lá igual ao J, isso aqui vai dar como não adjacente. Então, isso daqui, deixa eu só ver se eu coloquei certo lá na nossa criação dos arcos, que eu vou ter que mexer aqui alguma coisinha para gerar arcos. Se colocar aqui adjacência falsa, vai fazer falso para todo mundo, ninguém vai ser adjacente. Então, isso daqui, se pode colocar dessa forma e fazer o seguinte, que isso daqui, vou fazer uma outra, pode colocar que tudo isso daqui a gente vai executar somente se o I for diferente do J. Se o I for diferente do J, a gente faz isso aqui tudo. Se o I não for igual ao J, a gente não faz essa parte. Isso seria uma maneira de fazer. Uma outra maneira, poderia pegar, depois que eu fiz tudo isso daqui, né, a gente coloca simplesmente assim, ó, adjacências no II é igual a falso. Ou seja, quando está aqui com I igual a 0, ele vai fazer lá para J0, J1, J2 até J menor que número de nós, né? Então, enquanto J for ali menor ou igual ao número de nós menos 1. Mas depois vai colocar aqui do 0, 0 é o falso. Então, essa maneira aí pode ser que resolva o nosso caso. Deixa eu colocar aqui para executar. Ó, escreveu lá o nosso modelo novamente. Vou pegar lá na nossa pasta, vou voltar aqui onde eu estava antes, apresentação de modelos de programação inteira, PDP, vou pegar aqui esse nosso modelo teste.lp. Se nós observarmos, agora, ali na restrição
né, no conjunto de restrições 0, 1, não aparece mais indo dele para ele mesmo. Tá? Então, aparentemente, essa ideia da adjacência resolveu ali e vai continuar funcionando em todos os outros casos. Beleza. Conjunto de restrições 2. Nós tínhamos ali para cada um dos Ks. Cada um dos Ks é cada um dos veículos. Então, temos aqui 3 restrições. Observa que aqui tem ali um menos e um mais, né, por causa dessa igualdade. Então, aqui está fazendo, ó, x210 mais x230. Ou seja, o veículo 2 para o 1 ou para o 3, e aqui é a chegada, né? Ó, então, a chegada no zero. Então, x10, x30. É exatamente essas contas que nós estamos fazendo aqui. Depois, conjunto de restrições 3. Tem cada um deles aqui, né? O 4, 5, 6. Então, a gente viu pelos primeiros ali, até o conjunto 2, que tinha sentido o que estava fazendo. Ah, tem aqui o 8. Vou fazer o seguinte, no lugar de irmos passando aqui agora, né, um por um, vou fazer uma outra mudança aqui. Pegar e simplesmente fazer assim. Vou lá no nosso meu PDP ponto modelo, vamos dar um optimize. E a resposta, esperamos que saia aí uma resposta, né, disso daí. Vamos escrever aqui no sol. Beleza. Fazemos isso daqui. Vamos ver ali o que sai de resposta. Tá? Ó, pessoal, ele otimizou. Saiu uma resposta, e a resposta está salva lá nesse nosso arquivo .sol. Vamos analisar o que apareceu aqui de resposta. Se nós colocarmos aqui no modelo teste.sol e pegarmos aqui lá no nosso bloco de notas, temos cada uma das nossas variáveis, x e y, qual que foi o valor delas. Aparentemente, as variáveis y, elas estão aqui todas zeradas, né? Vamos ver depois o que aconteceu aí de problema, embora as variáveis x estejam aqui com valores 1. Podemos pegar esses valores todos que estão aqui, vou copiar esses valores e vou colar lá numa planilha no Excel. Então, selecionei ali todos eles. E vou colar aqui. Só quando nós colamos, está aqui separado ali por underline, nossos índices das variáveis, e pelo espaço, o valor dela. Você pode vir aqui e fazer um dados, texto para colunas, delimitado, e eu vou colocar primeiro aqui só pelo espaço. Concluir. Então, aqui estão os nossos valores das variáveis. Vou fazer a mesma coisa agora, né, depois de inserir algumas colunas, só que dando esse separado aqui agora pelo underline. Então, vou colocar aqui que a gente fica separado pelo underline. Concluir. Então, nós temos aqui basicamente o seguinte, eu vou colocar que é a variável, se ela é a x ou a y, né? Aqui o valor dela e os índices. Se nós pensarmos as variáveis x, ela tinha lá índice IJK, e a y, IJKR. Então, o primeiro que aparece aqui, tanto no x quanto no y, é o I, o segundo é o J, o terceiro é o K, e aqui o R, que vai aparecer lá nas nossas variáveis y. Então, vou pegar aqui e excluir, e uma vez que nós temos essas descrições aqui, nós podemos criar uma tabela dinâmica. Então, vou inserir aqui uma tabela dinâmica para nós. E vou fazer primeiro só com variável x, essa nossa análise. Vou colocar aqui na linha o i e na coluna o j e aqui o valor.
Isso daqui significa o seguinte: nós estamos fazendo isso aqui nesse momento para todos os Ks. Eu vou colocar aqui só para um deles, colocar só para o veículo 0. O veículo 0, ele está fazendo assim, ó. Ele está indo do 0 para o próprio 0 e também para o 2. Então, pô, tem uma coisa estranha, né? Como que o veículo está saindo dele para ele mesmo e, além disso, saindo para 2 pontos? Ele está indo para o 1, do 2 está indo para o 2, do 3 está indo para o 3. Fala, pô, tem alguma coisa estranha aqui com esse veículo 0. Se nós pegarmos o veículo 1, mesma coisa, pô, ele tem do 0 para o 0, do 1 para o 1, do 2 para o 2, do 3 para o 3. Se nós pegarmos o veículo 2, ele está um pouco mais maluco aqui, ó. O 2 vai do 0 para o 0, do 1 para o 1, do 2 ele vai para o 2 e para o 3, e do 3 ele vai para o 1 e para o 3. Então, essa solução que aparece aí, a gente já vê, pô, de cara não faz sentido, porque o veículo deveria sair de um lugar só, né, chegar em um local só. Então, quando acontece um negócio desse, que, pô, a solução, o modelo ele foi resolvido e saiu uma solução, mas essa solução não tem nada a ver com o que nós gostaríamos, a primeira coisa para nós pensarmos é assim: nós podemos ter errado na formulação das restrições, ou tem restrições que ainda faltam ser colocadas para impedir que essas coisas não desejadas aí aconteçam. Então, vamos, primeira parte para olhar aqui, analisar uma coisa que incomodou, que olha o tanto, né, de veículos que vão de um ponto para ele mesmo. Isso aqui não poderia acontecer, né? Ele tem que ir de um I para o J. Se nós voltarmos no nosso código, nós temos aqui um controle de adjacência. Se pegarmos lá na nosso método, né, na hora que nós criamos os arcos, que os arcos são gerados, pô, a gente coloca aqui essas adjacências. Nas restrições, a gente viu lá no conjunto 1 de restrições que aparecia sempre esse teste aqui de adjacência antes. No conjunto 2 também aparecia esse teste de adjacência. No conjunto 3, pô, se estão aparecendo nas nossas restrições lá, para não considerar essa parte aí das adjacentes, né, de quando não é adjacente, isso aqui está ali em todas elas, ó, no 7, no 8, no 8 não aparece, no 8 porque daqui para cada um dos arcos. Então a gente fala, pô, tem alguma coisa estranha aí acontecendo. Vamos observar um passo anterior, onde são criadas as variáveis de decisão. Quando nós definimos as variáveis de decisão, nós estamos definindo aqui para todos esses arcos. Então, eu vou colocar aqui, vou fazer um teste. Vou colocar aqui também, só é para fazer isso se tiver adjacência. Se tiver adjacência, a gente vai fazer. Bom, mas quando nós pegamos essa parte daqui, a gente vai ter que saber quem que é o início e quem que é o fim. Então, essa verificação da adjacência, na verdade, ela entra aqui. Então, vou colocar lá, if adjacências no início atual, fim atual. Se tiver adjacência, nós vamos considerar essa parte aqui do custo. Tá? Então, simplesmente assim ali essa consideração. Nós mexemos já aqui na nossa própria criação das variáveis. E a mesma coisa nós podemos fazer aqui nas variáveis y, né? Colocar a mesma ideia de se tiver adjacências do início atual para o fim atual, se tem essa adjacência, aí sim faz ali a criação da variável decisão y. Bom, uma vez que nós fizemos isso, vamos executar novamente.
ficamos sujeitos a ter erros aí, porque mexemos, né? Então pode ter um erro em outro lugar, e foi de fato o que aconteceu aqui. Por quê? Agora, se nós não criamos a variável x nem a y quando não tem adjacência, aqui no conjunto 8 nós não vamos conseguir incluir essa variável na restrição quando a adjacência não existe. Então aqui fazer a mesma verificação. Só faz sentido essa restrição aí no conjunto 8 se tem adjacência do início atual com o fim atual. Se tiver aqui a adjacência, essa restrição é acrescentada ao modelo. Vamos ver se no 9 tem alguma coisa aí que poderia também travar. Ó, a mesma coisa aqui no 9, né? Então a gente fez ali nas primeiras e aqui nas últimas nós não colocamos essa ideia da adjacência. Então aqui é a mesma coisa. Só vamos fazer isso se tem adjacência entre o início atual e o fim atual. Se tem adjacência, aí sim nós criamos aí toda a expressão para adicionarmos as restrições ao modelo. Feito isso daqui, ó, resolveu de novo. Agora ele resolveu, tá? Ele chegou aqui numa certa solução. Vamos fazer o mesmo processo que nós tínhamos feito ali anteriormente. Deixa eu só pegar e fechar esse arquivo para não dar problema na abertura. Vou pegar lá o modelo teste.sol e vou repetir o processo exatamente como havia feito ali anteriormente. Fazer isso daqui. Volto aqui na planilha, deixa eu colocar numa das colunas aqui do lado. Aqui, como eu já tinha feito anteriormente, né, ele aqui tem que vir para cá. E agora é só quebrar esse daqui do texto para coluna. Então, dados, texto para colunas, e daí esse aqui separar pelo espaço. E esses valores que estão aqui, pessoal, pega e deletar os que estão aqui, senão pode dar alguma coisa dobrada. Aqui. Beleza. Fazendo a mesma coisa, né? Isso daqui a gente pode agora atualizar os valores. E vamos ver o seguinte. Veículo zero. Pô, tudo zerado aqui. Nenhuma variável é diferente de zero. Veículo 1, a mesma coisa. Veículo 2, mesma coisa. Pô, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Você não está entendendo. Ah, tá, claro, porque aqui é o R. Tá. Se eu jogar certo, eu tinha só trocado. Aqui nunca ia dar certo. Isso aqui é Ctrl X. Aqui. Agora sim, pessoal. Eu que colei no lugar errado ali. Beleza. Olha o que nós temos agora. Veículo zero. Só, o veículo zero, ele está indo do 0 para o 2 direto. Então, a gente pode até fazer aqui um desenho do lado. Vou pegar e abrir um PowerPoint. Vamos fazer aqui um desenho do que está acontecendo com a nossa solução. Até para colocar isso aqui, tela lado a lado. Isso daqui. Beleza, legal. Vamos lá no... Só colocar o layout dele em branco. E, ok. Vamos inserir aqui uma ilustração. Vou colocar lá o nosso veículo zero. O veículo zero, ele está vindo aqui do ponto zero, do zero, ele vai direto para o ponto 2. Isso que nós temos aí de informação dele. Então, vamos fazer aqui, colocar uma seta, né? Ó, ele vai do 0 para o 2. Esse daqui é o nosso veículo zero. Poderia até colocar aqui aquelas ilustrações, vamos colocar aqui
um ícone, colocar ali um caminhãozinho, da mesma maneira que tinha feito no outro desenho. Que caminhão? Vou colocar aqui o nosso caminhão, né? Então, esse caminhão aqui, que é o caminhão 0, ele vai lá do 0 para o 2. Caminhão 1, né, o veículo 1, ele não é utilizado. Ó, se nós pegarmos esse veículo 1, ele não está transportando nada, ele não, tá indo ele não saiu da origem dele e nem chegou no destino. E o veículo 2, ele vai do 2 para o 3 e do 3 para o 1. Então, tem ali que o veículo 1, ele nem saiu da origem dele, ele ficou lá. E o veículo 2, ele faz um caminho um pouquinho maior aqui. Ele vai do 2 para o 3, 2 para o 3, e além disso, ele vai lá do 3 até o 1. Então, né, esse aqui é o nosso veículo 1. Então, pegando aqui os valores das variáveis x, nós conseguimos desenhar o que está acontecendo. Além das variáveis x, nós temos as variáveis y. Se nós pegarmos aqui as variáveis y, nós estamos pensando em termos das requisições que nós temos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui cada uma das requisições, tentar entender para onde que ela vai. A gente vê que todas elas, se nós pegarmos aqui a requisição 0, não está aí, não está sendo transportada. Requisição 1 não está sendo transportada. Requisição 2, nenhuma das requisições está sendo transportada. Então, se as requisições não estão sendo transportadas, pô, tem algum erro aí, né? Não adianta o veículo sair, mas sair sem as nossas requisições. De fato, se nós pegarmos aqui todas essas variáveis y, ó, todas elas estão valendo zeros. Bom, se as variáveis y estão valendo zero e o caminhão está se deslocando, tem alguma coisa aí nas restrições que nós não estamos cumprindo, né? Isso tem algo errado aí acontecendo. Conjunto de restrição 8 é aquele que associa lá as variáveis x com as variáveis y. Mas o que faz com que a requisição tenha que ser transportada, se nós pegarmos aqui, ó, só o conjunto 4, ele está aí para garantir que, que cada uma das requisições ela vai sair em algum dos veículos para algum dos pontos, né? Nós estamos pegando aqui, ó, para toda requisição R pertencente ao conjunto de restrições, pegamos qual que é o local de origem, né, onde está o início aí onde é a coleta da requisição, e vamos fazer o somatório nos veículos e nos J's pertencente ao conjunto dos arcos. Então, este conjunto 4 é um conjunto que está com alguma cara de erro aí nessa nossa formulação. Então, vamos abrir aqui um modelo matemático e vamos lá no conjunto 4 de restrições. Vamos entender essa primeira aqui para a gente ver o que está acontecendo. E aí, conseguem identificar o que está acontecendo ali no conjunto 4, as coisas para requisição, né, não estar sendo transportada? Comparando aí o que tem no modelo no PDF com o modelo no bloco de notas, o que tem de errado?
Aí, alguém, algum palpite do que tem de errado nessa formulação aí do conjunto 4? Bruna, João, Exal, Michele, Flávio, Pedro. Os índices estão trocados, professor? Os índices. Quais índices? Qual dos índices estaria trocado aí? Eu tô Qual seria? pensando aqui para ver, tô tentando. Só, vejam o seguinte. Aqui no modelo matemático, né, no PDF lá, está somando Y e JKR. Olha o que está aparecendo aqui no conjunto 4. O que logo de cara dá para ver que está errado aí? Tá somando o I, J e K? É isso que você disse, professor? Ah, Mais do que isso ainda. era para ser Y, não era não? Né? Aqui a variável é Y, né? Mas no E aqui 5 está também aparecendo X. vai com esse problema, acho, né? E no 5 está o mesmo erro, né? Então, esses conjuntos 4 e 5, eu não sei qual foi a maluquice na hora que a gente estava formulando, mas eles saíram aqui como sendo com as variáveis x. Se nós voltarmos lá no modelo, na hora que ele é criado, quando nós pegamos o conjunto 4, né? Ó, lá, para cada uma das requisições, para cada um dos veículos, adicionamos aqui um termo X, I, J, K. Pô, mas a gente tinha aqui a parte do R também. Isso aqui está com uma cara ali de, pode ter sido um copia e cola, ou uma olhada direta no de cima, e daí não ficou aqui adaptado. Então a gente precisa corrigir essa parte daqui. Então, isso aqui nós temos que fazer, pelo menos ali no conjunto 4 e no conjunto 5, nós vamos precisar fazer essas correções aqui. Então, vamos fazer aí aquele nosso intervalo, e daí na volta a gente já faz direto aí a correção do 4 e do 5, a gente repete o processo de gerar o modelo, resolver, analisar a resposta, e assim nós vamos fechando até conseguirmos sair aí com esse modelo o mais perto possível de pronto aí hoje. Beleza? Beleza, professor. Então, tá bom. Só, eu vou parar aqui Beleza. parar aqui a gravação e